Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserdes pedir, isso lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem assentar-se, irmãos e irmãs. Reitero a minha alegria de estar aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, então, devo me apresentar. Sou o Padre Márcio, sou padre há apenas 2 anos e atualmente sou vigário na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André, com o Padre Vanderlei Ribeiro, que é a pedido dele que eu estou aqui. Ele, claro, queria estar presidindo esta Eucaristia, mas no sábado à noite nós temos muitos casamentos lá na paróquia, e muitos são os que lá se casam e querem que o padre seja então o assistente dos seus casamentos. Então, a fim de não desagradar aos que estão se casando e ao mesmo tempo não deixar-vos sem a Eucaristia, afinal de contas, é um momento importante na vida de vocês, e esta Eucaristia marca, então, este momento em que vocês se unem para ouvir a Deus. Então, o Padre pediu que eu viesse para celebrar a Eucaristia. E é uma alegria poder participar desse momento na vida de vocês e poder junto oferecer o que eu tenho de melhor, como ministro, que é a Santa Missa. Melhor colaboração que eu poderia dar a vocês é a Santa Missa. E que bom que a gente pode juntos celebrar a Eucaristia. Quero começar essa reflexão com uma palavra que me veio ao coração durante a liturgia da palavra. O Senhor me dizia no coração: deixai vir a mim as criancinhas. E é com esse coração de pai que eu quero acolher você. Vocês que são na igreja as criancinhas, vocês que são aqueles novos e novas na fé, no sentido de que o meu ministério me coloca num papel de velho, de ancião. Vocês podem olhar pelo meu rosto que eu não sou velho, né? Mas o meu ministério me põe, porque afinal de contas, os presbíteros existem na igreja há muito tempo. Eles são comitantemente do tempo dos apóstolos. Então, podemos dizer que eu sou velho. E que vocês no ministério de vocês são novos,
São crianças, ou seja, estão aprendendo e inventando um jeito novo de ser igreja. E é esta renovação que se faz tão importante. Por isso a palavra que o Senhor me dava, então, é esta: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Ou seja, vocês devem adentrar na igreja para fazer essa experiência de Jesus como uma criança, com um coração inocente e puro. E ao mesmo tempo, são vocês quem renovam a igreja. São vocês quem trazem um fôlego novo para a igreja. Mas aqui é algo muito importante que nós também precisamos refletir. Vocês precisam, como fôlego novo, como algo novo do Espírito Santo, como um presente, ou como eu dizia ainda no início da missa, como um jardim que perfuma de tantas flores diferentes a igreja. Vocês precisam sentir-se também igreja, sentir-se parte da igreja e ao mesmo tempo igreja. Para quê? Para que nós não percamos esse princípio da nossa eclesialidade. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Mas assim como no corpo há muitos membros, também na igreja há uma diversidade de membros, uma diversidade de funções, uma diversidade de carismas. Mas é um só corpo, animado por um só Espírito, por um só Senhor. É isso que nós sempre devemos recordar, que nós estamos na igreja como igreja, para a igreja e dentro da igreja. E é nessa perspectiva que nós devemos caminhar sempre. Por quê? Porque existem dificuldades para manter esta unidade. E o Evangelho hoje nos apresenta uma grande dificuldade para a unidade, que é justamente aqueles que estão errados. Mas entenda a importância da vida comunitária no caminho da santidade e da perfeição. Não é possível crescer em santidade e em perfeição sozinho. Daí as novas inspirações do Divino Espírito Santo não forma uma individualidade, mas forma uma unidade na comunhão. Ou seja, o que existe hoje é uma diversidade de comunidades, ou seja, uma diversidade de pessoas unidas numa mesma intenção. Por quê? Porque é na comunidade que está a santificação, é na comunidade que está o crescimento na estatura de Cristo. Sozinho eu não posso mais, diz uma música. Sozinho eu não posso mais. E é justamente isso, desde o princípio, Deus já havia identificado: não é bom que o homem fique só. Vamos criar para ele um auxiliar. Ou seja, alguém que lhe seja igual e que o ajude a crescer. Esta foi a primeira função da mulher em virtude do homem, ajudá-lo a crescer. E como é que se cresce? No amor. A mulher veio na vida do homem para ensiná-lo a amar. Por quê? Porque naquela perspectiva do livro do Gênesis, o homem que foi criado para Deus não poderia amar Deus sem analogia. Aliás, o nosso conhecimento é analógico. Nós não chegamos ao conhecimento sem a analogia. E o que é a analogia? É a olhar os iguais e os diferentes. Por isso, a companheira do homem precisava ser igual a ele na natureza, mas diferente dele na sua sexualidade, para que o homem chegasse ao conhecimento do amor. Este é o caminho básico de qualquer um que quer aprender, é a analogia.
Por isso que o próprio Jesus, quando vai ensinar, se serve de parábolas. E o que são as parábolas? São analogia, são uma forma de explicar algo que está acima da nossa compreensão. Em outras palavras, a mulher é uma parábola do amor divino. Para amar a Deus, o homem precisa primeiro amar a mulher. E este é o caminho que Deus então foi traçando do princípio. Que o homem, amando sua mulher e sendo amado por ela, aprendesse a amar Deus. O ponto é, à medida que o homem e a mulher tiveram a sua descendência, Deus precisou reformular, porque eles não estavam aprendendo isso. E então veio o mandamento que hoje São Paulo nos fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o pecado que entrou entre o homem e a mulher, lá no começo, começou a desfigurar esse amor. Começou a distorcê-lo. E então foi preciso que Deus estabelecesse um mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a medida que São Paulo hoje nos oferece, recordando os antigos mandamentos. Mas para nós que estamos em Cristo, já não é mais esta a medida. Eu já não devo amar o outro como a mim mesmo. Não, a medida mudou. A medida agora é amar ao outro como Cristo me ama. E este é o princípio da santificação, que está na vida comunitária. Por quê? Porque nem todos nós somos chamados para o matrimônio. Hoje a igreja é uma comunidade de casados e de celibatários. Essas hoje são as duas vocações que existem na igreja: a vocação para o matrimônio e a vocação para o celibato, para uma consagração especial. Estas são as vocações hoje na igreja. Portanto, não mais serve como medida o amor marital, o amor esponsal. Mas nós precisamos agora de uma nova referência, e Cristo nos dá essa referência, Ele próprio. Portanto, a função da comunidade é ajudar o indivíduo a chegar neste amor perfeito, que compreende o quê? Que compreende o outro como ele é. Mas compreender o outro como é não significa aceitar os erros do outro. Nós íamos agora no carro conversando sobre esse assunto. Vamos tomar a referência como o próprio Deus. Deus ama a mim, Padre Márcio, ama a mim, mas as minhas escolhas são sinal do meu amor por Deus ou não. Veja, Deus não me ama porque eu escolhi ser padre, porque eu escolhi ser sacerdote. Não, o amor de Deus por mim é incondicional. Se eu tivesse escolhido o suicídio, Deus me amaria do mesmo jeito. Se eu tivesse escolhido o casamento, Deus teria me amado do mesmo jeito. Porque o amor de Deus por mim não tem condições. Ou seja, Deus me ama porque eu sou padre. Se eu desistir de ser padre amanhã e resolver me casar, Deus parou de me amar. Não, 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 não. O amor de Deus por mim é incondicional. Ou seja, independente das minhas escolhas. Mesmo se eu escolher negá-lo e dizer não existe Deus, não aceito Deus, não quero Deus, Ele continua me amando. Mas as minhas escolhas, Ele não precisa amar. As minhas escolhas, ao contrário, são um sinal do meu amor por Ele ou não. Ou seja, se eu escolher negá-lo, eu estou negando que amo Ele. E se eu escolhi ser padre hoje, é porque eu amo. Foi uma forma que eu encontrei de viver a minha vida no meu amor por Ele.
Mas entenda isso, também assim é na vida comunitária. Por isso Jesus nos orienta: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Ou seja, nós devemos a verdade às pessoas. O Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II, que alegria saber que este salão recebeu este nome dedicado a este santo homem, escreveu um documento muito importante, uma encíclica chamada Caritas in Veritatis. E ele diz justamente sobre a verdade, porque ele estava sendo questionado naquele momento a respeito do ecumenismo. O Papa São João Paulo II foi um dos protagonistas do ecumenismo dentro do catolicismo. Foi ele quem favoreceu a unidade dos cristãos e o diálogo interreligioso. Foi algo renovador do ponto de vista da fé. E ele estava sendo questionado a respeito dessa atitude. Então, como resposta e ao mesmo tempo como uma orientação, ele escreveu esta encíclica que fala da verdade no amor. Que nós devemos às pessoas a verdade, que nós devemos falar a verdade para as pessoas, mas nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque só a verdade divide, só a verdade machuca. Nós devemos sim a verdade às pessoas, mas essa verdade não pode se apresentar sem amor. E então ele nos coloca, por exemplo, o encontro que um jovem faz no Evangelho segundo São Marcos com Jesus. Este jovem se aproxima e diz: bom mestre, o que devo fazer para receber por prêmio a vida eterna? E Jesus já o questiona dizendo: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Observa os mandamentos. E o jovem então pergunta: quais mandamentos? E Jesus então diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. E o jovem lhe respondeu: Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. O que me falta? E Jesus então diz para ele: se queres ser perfeito. Mas aqui existe um detalhe no Evangelho de São Marcos que não está em Lucas e muito menos em Mateus. E o Papa então ressalta isso. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tu tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E nos diz o evangelista: e o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então o Papa diz: Jesus disse a ele a verdade, porque ele queria ser perfeito. E se queremos ser perfeito, a verdade é o caminho para a perfeição. A minha verdade é a sua verdade, a verdade da nossa igreja, a verdade da nossa comunidade. O problema é, nem sempre estamos prontos para a verdade. Nem sempre o passo que nós queremos dar na direção da verdade traz-nos a conversão. Muitas vezes ela nos afasta, como é o caso desse jovem. Muitas vezes, por causa da verdade, nós nos afastamos. Então o Papa nos exorta dizendo: é preciso antes amar como Cristo nos amou. É preciso antes de anunciar a verdade, ter nos nossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como nos diz São Paulo no início do capítulo 2 da carta aos Filipenses: tende em vós, irmãos, os mesmos sentimentos de Cristo, sendo ele de condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, não se apegou a isso, mas humilhou-se, esvaziando-se a si mesmo, tornando-se um escravo, fez-se homem, e como homem
aprender. Então, aqui está o que o Papa nos quer referir. Que nós, ao anunciar a verdade, não faltemos com o amor. Mas ao contrário, seja o amor o primeiro anúncio da verdade. Que verdade é essa? Deus nos ama. E o amor de Deus por nós é incondicional. Nada que nós fizermos ou deixarmos de fazer vai diminuir o amor de Deus por nós. No entanto, o que nós fizermos ou não fizermos é o nosso gesto de amor por Deus. E aqui está o que Cristo então nos chama a atenção. Vou colocar de uma forma diferente. Vou dizer para você, querido irmão, querida irmã, os nossos erros e defeitos são como a nossa nuca. Ou seja, todos nós temos uma nuca. Ou seja, todos nós sabemos que temos um erro, que temos um defeito, que precisamos de correção, porém sozinho ninguém consegue. Assim como a sua nuca. Você sabe que tem uma nuca, você sabe que existe em você uma das partes do seu corpo que é a nuca. Porém, sem ajuda, nós não conseguimos ver como é a nossa nuca. Assim também são os nossos erros. Sem uma comunidade que nos ama, que quer o nosso bem, nós não chegaremos à perfeição, nós não corrigiremos os nossos erros. É por isso que não é bom para o homem ficar só. Nós precisamos de uma referência. E a referência que nós estamos recebendo neste domingo é os irmãos. Por isso Jesus não disse assim: se o teu amigo pecar contra ti. Jesus está iniciando algo novo na vida do ser humano. Ele está instituindo a fraternidade. Ao contrário do que alguns dizem, que quem inventou a fraternidade foi São Francisco, não é verdade não. Eu vou dizer que São Francisco foi mais quem mais enfatizou. Foi quem mais deu valor à fraternidade. Isso é inegável. Mas foi Cristo Jesus quem instituiu a fraternidade. E em que momento ele institui a fraternidade? Quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai Nosso. Naquele momento, Jesus está instituindo a fraternidade. Ou seja, Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. E aí Jesus começa a dizer justamente isso. Se o teu irmão, veja, não é qualquer pessoa não. É alguém muito próximo de você. É alguém que está aqui. Irmão é aquele que nós abraçamos. No judaísmo, essa palavra irmão, ela representa aquele que está abraçado. E é isso que é o ponto. Jesus foi traído não por alguém de fora, mas por um irmão, alguém que o abraçou e lhe deu um beijo. Assim como José foi traído por seus irmãos, assim como Abel foi assassinado por Caim, era preciso que Jesus também fosse traído por seu irmão. Ou seja, alguém a quem ele abraçou. Irmão, no judaísmo, é uma atitude. É aquele que eu acolho e ponho dentro da minha intimidade. É aqui, ó. Esse é o irmão. É aquele que achega-se a mim. É aquele que cola ao meu corpo. Esse é o irmão. Então, esta palavra é uma atitude. Irmão não é aquele que é o filho da tua mãe. Não no judaísmo. Irmão é aquele que participa da sua intimidade. É aquele que participa da proximidade. Que você põe colado com você. Entenda bem o que o Padre está falando. Irmão é essa atitude de abraçar, de pôr junto. Então Jesus não está dizendo qualquer pessoa. Está falando aquele que tem intimidade contigo. Aquele que participa
com você, o teu irmão. Se ele então pecar contra ti, vai corrigi-lo. É seu dever querer resgatar do erro o teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, é preciso tomar contigo outras pessoas. Para quê? Para que toda a questão seja passada sobre o testemunho da palavra de outras pessoas. Por quê? Porque um grande problema é quando a gente toma partido. E nós precisamos ser imparciais. Ou seja, não podemos defender ou acusar alguém a partir do nosso gosto, da nossa preferência. Por quê? Porque a justiça é algo objetivo. A justiça tem um objetivo. O quê? Garantir o direito para todos. Se eu favoreço um porque é meu amigo e eu desfavoreço o outro porque é meu inimigo, eu não sou justo. E aqui está algo muito importante. Aqui está algo que nós precisamos retomar. Precisamos retomar a justiça como aquela que defende a todos, como aquela que é imparcial, como aquela que não visa o bem particular, mas como quem vê, como quem visa a salvação de todos. E é esta a situação que também o salmista nos apresenta, quando diz ele: hoje não fecheis os corações, mas ouvi a voz do Senhor. Olha aqui a importância da comunidade. Uma vez que o teu irmão não te ouviu, é preciso então reunir a comunidade. E o Senhor estabelece como uma regra eclesiológica 2 ou 3. Ou seja, ser igreja é onde estão 2 ou 3 reunidos. É por isso que o Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, fala que a família é a igreja doméstica. Por que a família é a igreja doméstica? Porque ali na família, aquele homem e aquela mulher estão reunidos em nome de Jesus por um sacramento. O sacramento do matrimônio. Eles estão unidos em nome de Jesus. É em nome do Senhor que eles se casaram. É com base na fé que eles têm em Cristo que eles estão unidos. Então a igreja doméstica são esses 2. Por isso que ser igreja é no mínimo 2. Não se é igreja sozinho. E quando eu digo sozinho, estou falando desta tentação que nós todos sofremos de querer caminhar na fé sozinho. E infelizmente o Papa Francisco tem dito isso inúmeras vezes. Nós estamos sendo levados por essa grande tentação de caminhar sozinho, de querer chegar ao céu sozinho. E ninguém vai para o céu sozinho. Mas não quer dizer que alguém vai para o céu de carona. Claro que não. Porque você participa de uma comunidade santa, porque você está casado com um homem santo, porque você está casado com uma mulher santa, e pronto, você vai para o céu de carona. Claro que não. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer o nosso esforço. E o grande esforço está justamente em caminharmos juntos. Onde um não obriga o outro, mas onde um anima o outro a caminhar. A igreja não é uma comunidade de braços dados, onde um sai arrastando o outro, vamos para o céu. Não, 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 não.
Nós não somos uma comunidade de braços dados. Nós somos uma multidão peregrina. Cada um segue com o irmão Cristo Jesus. Cada um na sua condição serve a Cristo Jesus. Mas nós estamos unidos porque Ele é o novo Moisés que caminha à nossa frente. Ele já cruzou o Mar Vermelho, já está na ressurreição. Nós ainda estamos do lado de cá do Mar Vermelho. Nós precisamos entrar Mar Vermelho adentro, atrás dele, para chegarmos onde ele chegou. E o Mar Vermelho é essa situação de cruzar pela vida, seguindo a Cristo, sem ter medo das perseguições. Mas entenda muito bem, seguir a Cristo, nós o fazemos quando nos colocamos em comunhão. Se não há comunhão, Deus não está ali. E aqui está algo bonito que eu quero me servir para falar também da vida comunitária. Ao contrário do que muitos pensam sobre o casamento, sobre o matrimônio, as pessoas pensam que o matrimônio são duas pessoas que caminham na mesma direção. Quantas vezes a gente ouve isso em homilias? Quantas vezes a gente ouve isso em pregações? O casamento, o matrimônio, é um homem e uma mulher que caminham juntos, na mesma direção. E eu devo dizer para vocês, com base na introdução do ritual do matrimônio, que não é isso que a igreja ensina. O matrimônio não são duas pessoas que caminham juntas, na mesma direção, não. O matrimônio é uma conversão de vontade. O matrimônio é uma conversão. Ou seja, o matrimônio é quando ele, homem, escolhe desistir do seu caminho, do seu projeto pessoal e faz uma conversão na direção dela. Veja, é ele que estava indo para lá e, amando a ela, muda o seu caminho na direção dela. E vice-versa, ela também que desiste da sua vida pessoal, da sua caminhada solitária, e por amor a ele muda o seu caminho na direção dele. Então o matrimônio são duas pessoas que caminham na direção um do outro. É uma conversão. Porque veja, esta é a tentação presente no casamento hoje e também na vida comunitária. Tem muitas comunidades, e quando eu falo de comunidade, não estou falando só de comunidade de vida, de aliança, mas estou falando de comunidades eclesiais, onde mais parece uma convenção de estudantes. Nós moramos todos na mesma casa, mas cada um vive a sua vida. Um albergue de estudantes. Tem um outro nome também. Agora sociedade, não, como é que é? República. Ah, isso mesmo. Tem muita comunidade por aí que é uma república, né? Nós vivemos juntos, comemos da mesma mesa, mas cada um segue a sua vida. Tem muito casamento que hoje é assim, é república. Eles moram na mesma casa, no mesmo apartamento, se encontram de vez em quando na cama quando estão carentes, mas cada um vive a sua vida. Cada um luta pela sua vida profissional, pela sua vida pessoal, e ficam ali tentando decidir, vamos ter filho ou não vamos ter? Não sei. Eu estou precisando fazer uma nova faculdade, estudar um outro projeto, o meu patrão está querendo me mandar para o exterior, não sei. Vamos deixar um pouquinho mais para frente esse negócio de filho. No momento não é bom para nós. Isso é um casamento república. As pessoas estão juntas, mas estão separadas pelas escolhas de vida. É a mesma situação em muitas comunidades de aliança, de vida, de fé. As pessoas estão juntas, mas não significam que estão uma convertida para a outra. Não. Estão seguindo a sua vida.
estão encaixando o outro na medida do meu possível. Quer uma experiência disso? É a carona. O que é uma carona? A carona é assim, eu tô indo, você vai para onde, fulano? Ah, eu tô indo lá para Santo André. Ah, então entra aí que é o meu caminho, eu te deixo lá. Aí o cara senta do seu lado, vocês estão indo para o mesmo lado, mas ele não está fazendo esforço nenhum, porque é o caminho dele, ele tem que ir para lá mesmo. Aí você desce e fala, oh, obrigado, hein? Aí ele, de nada. E ele sai assim, como eu sou bonzinho. Ele deu uma carona para aquele coitado, que ele feliz lá, nossa, eu vou pro céu. Ele fez algo extraordinário? Não. O carro estava cheio, ele mandou alguém descer para dar carona? Não. Ele estava com o carro vazio, ia para aquele lado mesmo, ele estava indo para lá. O que ele fez? Nada. Tem muita gente que casa desse jeito. Pega a mulher, traz para morar, ele já tem um apartamento, ele já tem a cama de casado, já tem tudo pronto. Aí ele chega para ela e fala, vamos morar junto? E ela, boba, fala, vamos. Aí ela vai lá morar com ele, ele fala assim, ó, aqui, essa parte de guarda-roupa é minha, esse cantinho aqui é seu. Põe tuas coisas aqui, olha, esse lado da cama aqui é o meu, o seu é de lá. Vamos combinar 3 vezes por semana, a gente se encontra? Beleza? Segunda-feira a gente se encontra, terça eu não posso porque eu vou jogar baralho com os meus amigos. Quarta-feira, se der, não tiver futebol, a gente se encontra. Tem muito casamento assim, e tem muita vida comunitária desse jeito. As pessoas estão juntas, mas não estão fazendo esforço nenhum. O que é o verdadeiro casamento? É essa mudança de vida gigante. Para onde você vai? Eu vou para Santo André. Ah, que pena, eu vou para São Caetano. Ah, não, mas faz assim, entra aí que eu te levo lá, depois eu vou para casa. Aí sim. Esse está fazendo algo diferente. Ele está mudando o caminho dele para favorecer alguém. Essa perspectiva que nós precisamos entender. Consagrar-se a Deus é mudar de plano. Não dá para você ser um consagrado querendo viver do jeito que você vivia antes. Tem muita gente que é assim. Quer viver do mesmo jeito, mas agora eu sou um consagrado. Eu sou alguém que pertence a um grupo especial. Mas o que você faz de especial? Não, nada, a gente se reúne para rezar o terço. Gente, isso é muito sério. Por isso, para nós entendermos esse evangelho, nós precisamos nos colocar não como aquele que vai corrigir. Jesus não está nos chamando, a gente tem essa mania de querer se colocar sempre no papel que favorece, né? Se você perguntar assim, fulano, quem é você no evangelho de hoje? Eu sou esse que vai corrigir. Eu sou aquele que vai lá, ô irmão, vamos aí, muda de vida. Ô irmão, larga o álcool, larga a bebida, né? É o santo pronto. Jesus está dizendo ao contrário hoje para todos nós. Nós não somos aquele que corrige, nós somos aquele que precisa de correção. Somos aquele que precisa de conversão, mudança. E quem vai nos trazer essa mudança, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus anunciada pela igreja. É isso que vai mudar. É isso que vai transformar. Quem é que deve nos corrigir? A nós todos. A igreja. Eu estou no processo de conversão porque a igreja me pede o celibato para viver como sacerdote. Então eu estou em processo de conversão. Ou seja, eu estou em suspeita. Não existe esse negócio na igreja católica que existe nas igrejas evangélicas que já estou convertido. Não está não. Não está. Nós estamos em processo. Como a gente costuma dizer em algumas comunidades terapêuticas de recuperação, não existe ex-drogado,
não existe ex-alcoólatra, existe alguém em processo de conversão, que precisa estar atento, se não volta para a porcaria. Nossa, não, eu sou alguém em processo de conversão celibatária, eu estou me convertendo para viver o celibato. Por quê? Porque se eu descuidar, o que acontece? É a mesma situação para todos nós. Você que é casado, você já está convertido? Ou você está em processo de conversão? É uma dinâmica. Somos nós quem a palavra de Deus hoje quer corrigir através da igreja. E não entenda a igreja como o padre, o bispo, o papa. Entenda a igreja como o corpo de Cristo. Essa palavra que se fez carne. Nós somos o irmão que precisa ser corrigido. E se nós não aceitarmos a correção que a igreja tem para nos fazer, olha o que Jesus diz para a igreja: se o teu irmão não te ouvir, toma duas testemunhas, uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir vocês, chame a igreja. Se nem a igreja ele ouvir, que seja tratado como um pagão ou um pecador público. Ou seja, que seja dito para todas as outras pessoas que aquela pessoa não quis se converter, não quis mudar, não quis abrir mão da própria vontade para caminhar com a igreja. É isso que significa correção. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade, porque desde o princípio foi pela nossa vontade que o pecado entrou no mundo. Foi porque nós quisemos ser Deus, porque nós quisemos guiar a nossa vida sem Deus. O pecado entrou. E enquanto nós não abrirmos mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai, nós não seremos salvos. E esse processo de conversão quem nos traz é a igreja. O que a igreja nos apela hoje para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o apelo que a igreja faz a todos nós hoje. Convertei-vos e crede no Evangelho, para que nós sejamos salvos. É este apelo que a igreja faz a nós, porque a igreja é quem liga e é quem desliga. A igreja é quem nos põe em comunhão com Deus. É a igreja que nos faz ser de Deus. E nós somos a igreja, em processo de conversão, em processo de transformação. E a primeira coisa que nós precisamos é mudar o nosso plano. Nós tínhamos um plano de vida, um projeto para a nossa vida. Agora nós precisamos abrir lugar nesse projeto para Deus. E o grande exemplo disso é a Virgem Maria. Deus quer alargar o seu projeto. Deus quer fazer com que o seu projeto de vida não seja só bom para você, mas seja bom para outros também. Nós precisamos compreender. Sozinho não dá mais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com toda a igreja, a um